Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 17 de abril e o texto diz: Ele não esqueceu de você. E no livro de Gênesis, capítulo 40, versículos 23, o texto diz assim: O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Aí o autor vai nos dizer, né? Vou tomar um cafezinho. O autor vai nos dizer: há certos momentos em que parece que nossos sonhos ficam distantes e intangíveis. A vida nem sempre facilita quando buscamos algo que desejamos muito. Não desanime, não abaixe a cabeça e nem se intimide, mesmo que tenha a sensação de que todo o seu esforço foi em vão, porque isso não é verdade. O fato é que na vida nada se consegue sem sacrifício ou custo. Não conquistamos nada cruzando os braços e deixando coisas inacabadas, não é mesmo? Por vezes acabamos dominados pelo medo e permitimos que a paz e a alegria vão embora. Mas entenda que a luta que você tem travado é um trajeto obrigatório entre o objetivo tão desejado da vitória. Eu mesmo enfrentei várias lutas em minha vida. Muitas vezes tive a sensação de tudo estar perdido, mas em Jesus havia uma saída que eu não conhecia. Houve momentos em que questionei por que havia nascido, por que tudo era tão difícil para mim, pois na minha vida nada fazia sentido. Eu estava longe do potencial que tinha em Deus, na verdade. Nem mesmo sabia que havia um potencial em mim, naquela época. Mas existia um caminho de vitória que eu ainda não conhecia e quando passei a conhecê-lo, tudo mudou. Você já sentiu esquecido ou abandonado? Já se sentiu, esquecido ou abandonado? Hoje, entendo que não podemos escolher o nosso passado, mas podemos decidir onde queremos permanecer em nosso presente. Em Deus Pai, há uma vida de aceitação e vitória, como um filho e herdeiro. Tome posse dessa verdade de Deus para a sua vida e caminhe hoje como um vencedor. A frase do autor diz assim: nos momentos mais difíceis, Deus deu sentido à minha vida. O devocional é o 108, a leitura bíblica é o Salmos 48 e a palavra-chave é a esperança. Que nós possamos ter a esperança de que tudo vai ser melhor. Em Deus, nós podemos ver a vitória. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos viver o melhor no presente para podermos construir um futuro de vitórias. Porque Deus não nos esqueceu de nós. E nós somos filhos amados e temos que depender de Deus para termos uma vida abençoada e vitoriosa junto com a nossa família. Vamos crer no nosso Deus? Amém? E vamos ler os Salmos 48 para a gente poder entender um pouquinho da palavra de Deus. Esse texto aqui de Gênesis está falando sobre José, que José passou por situações muito difíceis na sua vida, mas nós temos que confiar em Deus, que Deus tem o melhor para nós, certo? No Salmos 48, a palavra diz assim: a cidade de Deus, Cântico dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para todos do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes ver e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiu dores como de parturiente. Como ventos oriental destruísse a mais as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. Notei bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é o Deus,
o nosso Deus para todo o sempre. Ele sempre será o nosso guia até a morte. Olha que bênção. Este salmo está falando que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande e Ele é digno de ser louvado. Deus é o Todo-Poderoso, o Deus poderoso dos céus e da terra. Com grande poder Ele tem cuidado de nós, como diz aqui, né? Deus cuida de nós em todo o tempo, basta a gente depender dEle. Ele lança fora os nossos inimigos e Ele cuida de nós. Nós só temos que ser fiéis a Ele, sermos filhos amados e fiéis, porque Deus tem um amor incondicional por cada um de nós. Nós só temos que nos colocar na posição de filhos, porque Deus é o nosso Pai. Nós temos que saber que nós temos essa paternidade, né, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, para que nós possamos usufruir da herança que Deus tem para nós. Uma vida em abundância, saúde perfeita, proteção dos anjos para nos proteger de todo mal. Nós temos provisão de alimento, nós temos uma provisão de uma família abençoada. Em Deus, nós podemos ter tudo que nós precisamos. Basta a gente depender totalmente dele. Amém? Neste livro aqui de Gênesis, conta a história de José. José, ele foi, nós sabemos, né? Foi vendido pelos irmãos, só que aí ele foi parar, a caravana comprou ele, e aí ele foi parar no Egito. Aí Potifar comprou ele, levou ele para trabalhar na casa dele. Aí ele foi acusado pela esposa de Potifar de algo que ele não fez. Aí ele ficou preso 2 anos. Aí ele falou pro copeiro, né, e pro padeiro falar dele pro rei, né, pro faraó. Eles esqueceram dele por 2 anos. Aí quando o faraó teve um sonho, aí eles lembraram de José, que José revelava os sonhos, né, com a bênção de Deus. E aí ele revelou os sonhos de Faraó e ele foi pro palácio, né? Aí Faraó colocou ele como governador. E por isso a família dele veio na terra do Egito comprar comida. E aí, ao invés dele se vingar dos irmãos que venderam ele ajudou os irmãos. Ele pediu para os irmãos voltar para casa, buscar o pai, buscar o irmão dele caçula, e ele sustentou todos eles. Então é isso que a gente tem que fazer. Quando alguém nos magoar, nos machucar, nos ferir e nos trair, a gente não deve fazer vingança. A gente tem que depender de Deus e deixar que Deus faça, se tiver que fazer. E a gente tem que fazer a vontade de Deus. Nós temos que devolver com bênçãos. Todo o mal que nos fazemos tem que dever com bem, porque Deus é o nosso Pai e Ele cuida de nós, amém? Então vamos fazer isso, vamos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros e fazer aquilo que Deus nos colocou aqui para fazer. Nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus, estamos aqui para cumprir um propósito de Deus nessa terra, amém? Que Deus possa abençoar você e sua família com toda sorte de bênçãos. Glórias a Deus.